Olá, saudações a todos e a todas. Eu sou Rondinelli Borges e junto com meus amigos Márcio Andrade e Heraldo Rezende, estamos iniciando o canal Aprendiz de Tio Patinhas. Periodicamente publicaremos vídeos sobre finanças pessoais e investimentos. Então, para vocês não perderem nada, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Hoje, como meu primeiro vídeo, eu resolvi falar para vocês um pouco sobre isenção e tributação no investimento renda fixa, da seguinte forma, de uma forma bem prática, bem objetiva. Ou seja, se você tiver a opção de um investimento isento e tributado, qual você deve escolher? Antes de mais nada, vamos apenas aqui bastante rápida aqui, vamos recapitular como que é feita a tributação no investimento renda fixa. Importante frisar que o prazo é contado em dias, não em meses e nem em ano. O imposto de renda incide somente sobre o ganho, não sobre o seu capital, e que a alíquota do imposto de renda ela é regressiva com o passar do tempo e que essa alíquota ela incide tanto sobre o pagamento de juros, os famosos cupons, quanto o resgate do título lá ao seu final, ao seu vencimento. Então, de um dia até 180 dias, o imposto de renda incidente é de 22,5%, de 181 dias até 360 dias, a alíquota passa para 20%, de 361 dias até 720 dias, a alíquota passa para 17,5%, e acima de 720, ou seja, a partir de 721 dias, o imposto de renda chega em sua menor alíquota, a alíquota de 15%. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, aqui para o nosso vídeo de hoje, vamos considerar rentabilidade líquida de forma simplificada. Vamos considerar somente a rentabilidade bruta menos o imposto de renda. Vamos desconsiderar qualquer outra taxa ou emolumento que possa incidir sobre o seu investimento. Então veja bem, você que está aí agora nos assistindo, imagine que você tenha duas opções para investir agora, nesse exato momento. A opção A, ele é um título, ele é um papel de isento de imposto de renda. Então, a rentabilidade ao seu final será de 8,5%. Vamos considerar ao ano. Por outro lado, você tem a opção B de investimento. A opção B, ela tem uma rentabilidade bruta de 10%, porém ela tem o imposto de renda com alíquota de 15%. Para o nosso exemplo aqui, como o nosso foco aqui é o imposto de renda, vamos considerar que tanto o papel A quanto o papel B seja emitido pelo mesmo emissor, pela mesma instituição financeira, então o risco é o mesmo. Os dois papéis também tenham a mesma liquidez. No nosso exemplo, vamos considerar que os dois têm liquidez somente ao seu vencimento. Vamos considerar também que os dois têm o mesmo prazo. Aqui no nosso exemplo, vamos considerar que os dois vençam daqui 5 anos. E vamos considerar que os dois também estejam amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, a nossa única variável nesse caso aqui é o imposto de renda. Então eu pergunto a vocês que estão nos assistindo agora, diante dessas duas opções, qual opção você investiria? Vamos pensar 3 segundos? Pois bem, eu acredito que a maior parte de vocês deve ter optado pela opção A. Isso é normal, porque a maior parte das pessoas sempre fazem essa escolha, mas ela é uma escolha emocional. Por quê? Porque é intrínseco ao ser humano não querer pagar tributo. Por outro lado, as pessoas que colocam no papel e fazem a conta, elas vão dizer, não, para mim é indiferente, porque o meu retorno líquido ao final é o mesmo. E aqui eu vou abrir um parêntese e já vou falar para vocês que em breve eu vou gravar um novo vídeo sobre como que a gente faz as contas de comparação de investimento isento e tributado.
E nesse próximo vídeo, a gente vai ver se realmente esses dois papéis, se eles são equivalentes em suas taxas. Mas, bom, vamos nesse vídeo, vamos considerar que os dois são equivalentes. Pode ser que até que sejam. Vamos ver isso no próximo vídeo. Então, vamos ver. Mas vejam bem, agora vamos fazer uma análise crítica aqui. Será que realmente é indiferente optar pelo investimento isento ou investimento tributado? Veja bem, eu quero chamar a atenção para vocês. No investimento isento, você vai receber ao seu final o capital mais 8,5%. E só, nada mais. Então, a instituição financeira, ela desembolsou somente 8,5%. Por outro lado, no investimento tributado, a instituição financeira desembolsa 10%. Por quê? Porque ela desembolsa 8,5% para você, que você já recebe líquido, né? Isso, renda fixa, é um investimento com imposto de renda retida na fonte. Então, ela te paga os 8,5%, só que ela recolhe para a União os 15%, 1,5%. Então, veja bem, aqui a gente tem que pensar um pouco. O que é mais interessante para nós? É mais interessante esses 15% deixar nos lucros das instituições financeiras, ou é mais interessante pegar esses 15% e jogar para o governo federal, para que isso possa voltar para a sociedade em termos de serviços? Esse é um aspecto que vale a pena a gente refletir. O outro lado, bastante importante, veja bem, no nosso exemplo, o título isento e o tributado também, o prazo dele era de 5 anos ao seu vencimento. Quando você adquiriu, ele era isento. Mas veja bem, a qualquer momento, o legislador ele pode instituir novamente a tributação do imposto de renda no investimento isento. Então, imagine que daqui 2, 3, 1, 4, não importa o prazo, antes do vencimento, suponha que esse investimento passa a ser tributado. E aqui eu tenho uma notícia não tão boa para você. Se isso ocorrer, a chance de você pagar imposto de renda é grande. Por quê? Porque a hipótese da incidência da tributação do imposto de renda no investimento renda fixa é no momento do pagamento dos juros ou no momento do seu resgate, não é no momento da contratação. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. É claro que se o legislador tomar um certo cuidado, a fim de evitar questionamentos, ele vai colocar uma cláusula de cessão e vai dizer que os investimentos isentos, eles permanecem isentos até o seu vencimento, aqueles que foram contratados enquanto vigorava a isenção. Mas se o legislador preferir não colocar essa hipótese de isenção, sim, você será tributado mesmo tendo adquirido um título isento. E em consequência disso, você terá um retorno menor do que aquele se você tivesse optado por um investimento tributado. Bom, pessoal, então diante dessas duas análises de correr o risco de pagar o tributo de um papel que quando eu contratei era isento e por outro lado que eu, pessoalmente, os patinhas, nós preferimos, em vez de deixar o valor do imposto, deixar com a instituição financeira, nós preferimos jogar isso para a União para voltar em termos de serviços sociais para a sociedade. Então, pessoal, quando a gente depara com essas duas opções de investimento, frisando com todas as demais características iguais ou semelhantes, risco, liquidez e tudo mais, a gente sempre prefere investir no papel com imposto de renda. Por hoje é só, eu agradeço a todos. Se você gostou, dê um joinha, logo logo estaremos novamente. Abraço.